Oi gente, oi mandingueiros, estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui na intimidade do meu quarto porque eu vim contar uma experiência pra vocês. A gente tá chegando aí no fim da quaresma, né? Vocês provavelmente vão estar vendo esse vídeo na quinta-feira santa, ou seja, faltando 3 diazinhos pra acabar. E quaresma simboliza pra mim uma finalização de ciclo. Muitas coisas aconteceram nessa quaresma pra mim, foi um período assim complicado, mas sempre é, né? Então acho que com essa não ia ser diferente. E aí eu lembrei de uma história que já aconteceu comigo, que eu já passei de finalização de ciclo, que me trouxe muitas reflexões. Então eu falei assim, vou trazer aqui pro canal, até para quem tá passando por esse processo ou já passou por algo parecido como eu. É claro que envolve a Umbanda, né? Então por isso que eu vim trazer aqui pro canal. Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de mandar um beijo para todo mundo que me assiste, os novos seguidores, e principalmente agradecer as mensagens que eu recebi, principalmente com os últimos vídeos que eu postei, vocês trazendo também as experiências, os seus relatos. Eu amei, eu amo essa troca e fiquei muito feliz, tá, gente? Então vamos logo pro vídeo. Essa história foi com Dona Maria Navalha. Eu falei pra vocês, já falei aqui várias vezes, que desde o meu ebó eu sabia que eu tinha 2 malandras e um malandro, que meu malandro era de frente e que depois começou a se aproximar a Maria Preta e tal, e ficou só o malandro e a malandra, malandro e a malandra. Só que de uns tempos pra cá começou a se apresentar essa outra malandra, que é a malandra envolvida neste vídeo. Essa malandra, gente, ela não é a minha de trabalho, ela trabalha muito mais no astral, inclusive esse é um vídeo onde ela trabalhou no astral, mas eu já incorporei ela umas 2 vezes, tá? A primeira vez foi bem rápida, assim, ainda foi muito confuso pra mim a primeira vez, que eu ainda ficava assim, será que eu vibrei, será que eu incorporei? Eu não lembro direito. E a segunda vez ela incorporou mesmo, foi quando ela deu o nome e falou lá as fundamentações dela e tal. Mas depois disso eu nunca mais incorporei essa malandra, não que eu me lembre, tá? Quando ela começou a se aproximar, comecei a ter sonhos com ela. Sonhei que eu tava incorporada com ela, via a roupa certinha dela como ela era, o chapéu, como que ela se movimentava. No sonho ela fazia uns pontos riscados no chão e tal. E acordei, né, e falei, caramba, tô com essa energia aí próxima de mim. Como eu falei pra vocês, eu gosto de dar atenção pra todos os meus guias, né? Então eu sempre dei muita atenção pra Maria Preta, depois comecei a dar atenção muito pro seu set. E eu falei assim, pô, essa malandra tá aí, trabalhando lá no astral, tô sonhando com ela, tá lá abandonada. Vou começar a me conectar mais com ela, né? Fui lá, fiz um ritual, pelo que eu entendi da personalidade dela, era uma malandra que trabalhava muito com cortes de energias, né? Consequentemente, energias negativas. E eu falei assim, vou fazer um ritual de banimento, de limpeza, e vou utilizar a energia dela, que é essa energia de corte, para o meu ritual. A firmeza, assim, de uma vela, seguir minha intuição, de tudo que eu poderia colocar ali naquele ritual. Coloquei uma navalha, né? Na verdade um navalete. Coloquei navalete, coloquei ervas, enfim, fiz bem concentrada. E quando eu tava ali colocando as minhas intenções no ritual, eu comecei a falar coisas que eu fiquei assim, gente, eu nunca falei isso num ritual de banimento. Porque eu sempre falo, pra banir a miséria, pra banir a escassez, pra banir o desamor, pra banir as enfermidades, enfim, falo essas coisas. Mas quando eu fui intencionar, eu falei muito de banir relações que me sugavam, relações tóxicas, falsas amizades, pessoas que não estavam agregando mais na minha vida. E eu nunca intenciono, assim, pessoas que eu achei diferente, porque nem veio uma pessoa específica na minha cabeça, ou uma situação, mas eu falei muito disso e eu fiquei, caramba, por que eu tô intencionando isso, né? Mas, sei lá, me deu vontade na hora e eu fui falando. Isso foi numa lua minguante, né, e tal, fiz tudo com a energia propícia pra banir mesmo. Só que eu não esperava o jeito que seria e como que seria, e tudo que estava acontecendo, assim, meio que por trás do que o meu campo de visão pudesse alcançar e a forma como eu pudesse sentir, sabe? Quando você acha que tá tudo bem, que tá tudo estabelecido na sua vida, tá tudo de uma maneira bem estável. E eu achava que tava tudo assim, principalmente as minhas relações com as pessoas, com o mundo, com o meu ciclo, né? Com a minha bolha. E teve uma festa, eu fui nessa festa. Gente, eu fiz o ritual numa minguante. Essa festa foi numa outra minguante, tá? Então, assim, passou um tempinho, né? Nem tanto, mas um tempinho. Eu fui numa festa e tava tudo bem na festa, tava correndo tudo ótimo.
Foi pessoal se divertindo, brincando, eu fiquei até o final da festa, interagi bem. Tipo assim, não aconteceu nada estrondoso nessa festa, mas eu senti, foi aí já veio pro meu campo sensitivo. Eu senti que tinha uma coisa de errado. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada, mas eu fiquei de boa. Depois eu vi uma sombra preta do lado de uma pessoa. Eu fiquei, por que que essa pessoa tá com isso perto dela, né? Aí eu fiquei quieta, não falei nada pra ninguém e fiquei quieta. Fui pra casa. Assim que eu cheguei em casa dessa festa, eu falei, Letícia, assim que eu cheguei em casa, gente, eu abri a porta de casa, eu falei, Letícia, eu senti uma energia muito estranha perto de fulano, e eu vi uma energia, assim, preta, era escura mesmo, e eu fiquei achando que era uma energia querendo causar uma briga, mas ali na festa. Então eu cismei na minha cabeça que era uma energia que queria... Sabe quando tá tudo bem, tudo muito harmônico e começa uma briga do nada? Eu achei que era isso que ia acontecer na festa, só que não aconteceu. Eu, pelo menos até a hora que eu fiquei até o final, sabe? E eu falei assim, eu não sei porque que eu senti isso. Será que o fulano tá carregado? Será que era algum egum? Fiquei pensando, eu não senti nada, eu não vi nada. Achei que tava tudo normal, tudo Mac. Aí eu falei assim, tá bom. Passaram-se, gente, 2 dias. Não foram 2 meses, não foram 2 semanas, foram 2 dias, foram o suficiente dessa festa pra acontecer o caos. Na verdade, sim, não foi o caos, pra acontecer a situação que realmente eu não estava esperando. Pra mim foi uma coisa assim, muito pelas costas. Foi uma situação que era muito, muito séria e que foi tratada de uma maneira muito banal, como se fosse um assunto de feira. Eu me senti mal por estar passando por aquela situação e por estar vivenciando aquilo, mas Maria Navalha não falha, né, gente? Quando eu falei pra cortar, não só falsas relações, né? Porque o ato, no início eu senti que foi um ato meio falso, sabe? Como aconteceram as coisas. Mas depois eu parei pra pensar que não, cara, que tipo assim, quando a gente tá no padrão vibracional, que a gente tá ali mantendo relações, e aí a gente tá num padrão vibracional onde aquele tipo de relação não está agregando mais na tua evolução como ser humano, né? Você tá ali estacionado, algumas coisas na vida começam a acontecer pra você se desprender daquelas pessoas ou se desprender daquele tipo de relação. E aí você, não, eu suporto tudo, tem aquele carinho, aquele afeto, principalmente quando inclui afeto, né? Você fica, não, eu suporto tudo por essas amizades, ou por essas pessoas, ou por esse relacionamento. E aí que entra, porque a partir do momento que você tá ali, se mantendo ali, pelo seu livre-arbítrio, a espiritualidade ela não vai interferir, né? A gente sabe disso. Então, assim, de alguma maneira não está mais agregando na tua caminhada, não está mais somando na sua vida, de certa forma está ali estacionando os seus processos, a sua evolução, mas você está mantendo aquela relação por algum tipo de, sei lá, dependência, talvez emocional, ou carinho, ou afeto, ou por você às vezes tá tão envolvida que você não consegue ver as coisas que estão realmente acontecendo e ter esse tipo de reflexão. E no meu ritual eu falei sobre isso, eu falei pra tirar, pra na verdade afastar, né, banir situações que não estavam mais agregando na minha vida. E essas situações incluíam pessoas, né? Então Maria Navalha fez assim, cortou de uma vez, cortou pela raiz de um jeito que, assim, nem se eu quisesse, não é rancor, não é mágoa, não é, você não perdoou, você não sei o quê, não é nada disso, mas hoje eu não me vejo mais envolvida naquele nicho, com aquelas pessoas, vivendo aquelas situações, aquelas mesmices, aquela bolha, entendeu? Ou seja, meu amor, saiba pedir, entendeu? Tu tá fazendo o ritual de banimento, mas se tu não estiver preparado para os fins dos ciclos, não peça, porque quando aconteceu, eu vou falar, foi fácil assim, eu entendi, refleti, falei, não tá mais agregando, Maria Navalha cortou. Não, fiquei revoltada, principalmente com a espiritualidade, porque me colocaram numa situação de injustiça, e meu amor, como uma bela filha de Ansano, me coloca em... O pipoqueiro tá passando.
Como uma bela filha de Ansan, não me coloco numa situação de injustiça, meu amor, que eu perco o meu controle, eu grito, eu esperneio, eu bato de frente, eu falo, não é isso, não é isso, não é isso. E assim, foi exatamente essa minha reação e como aconteceu. Eu falei assim, não, a espiritualidade não tá deixando isso acontecer, né? É possível que eu estou envolvida nesse tipo de situação dessa maneira. E o estresse foi tão grande, gente, que eu fiquei até com um buraco aqui na minha cabeça, mesmo de estresse, tá? Eu fiquei tão estressada que meu cabelo até caiu. E, tipo, foi no dia seguinte. Eu acordei, tinha um buraco aqui na minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus. Eu fiquei tão à flor da pele, foi tão estressante pra mim, que me afetou fisicamente. Mas eu consegui depois, conforme foram passando o tempo, depois de digerir muito dentro de mim, que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se não fosse desse jeito, não seria de outro. E pela maneira como a gente estava envolvido, pessoas de anos na minha vida, que como eu falei, considerava família, talvez eu estivesse estagnada ali até hoje. Então eu fiquei muito feliz também de ter conseguido me sentir livre, porque eu sempre falei isso, eu gosto de estar em relações onde eu me sinto livre. Então, cada vez que eu me sinto muito presa àquilo ali, ou presa de um jeito onde não está me fazendo bem, isso começa a me fazer mal. Espero que vocês tenham conseguido refletir junto comigo. O que aconteceu, claro que eu não expus profundamente, mas assim, Maria Navalha ali naquele momento, ela foi certeira. Graças a Deus eu tenho essa energia que me circula, me ampara e me guia. E que veio comigo, né? Mais um santo, né? Mas fazer o que? A gente cuida porque a gente precisa disso na nossa caminhada, né? Aí viu porque que eu não posso deixar mais entidade adormecida lá no canto? Não, eu tenho que chamar elas pra perto de mim, porque tem coisas que é só aquele guia ali, tem coisas que é só aquela energia. Então eu tenho que deixar tudo muito vivo na minha vida. E é isso, gente. Um beijão, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.